Você ouve agora mais um episódio do EvexCast. Oferecimento Instituto EVEX, cuidando de empresários e das suas empresas. Olá pessoal, estamos chegando aqui para mais um episódio do EvexCast. Hoje é um episódio muito importante, sabe por quê? Por que, André, que é muito importante o episódio de hoje? Valéria, eu só sei que você vai falar sobre casais que trabalham juntos. Agora, por que esse negócio é tão importante assim? Porque hoje, André, é o nosso episódio de número 50. Ah, já? Já, hoje já é o nosso, Deus. Como diz o nosso funcionário aqui, Hugo, o 50º episódio. De Bom, vamos lá, né? Então, que legal, já estamos no episódio de número 50. O 50º? O 50º. Brincadeira, né, pessoal? Mas olha só, como que é um número importante, né? A gente pensar, vamos pensar aí, você é empresária que está aqui nos ouvindo ou nos assistindo. Muitas vezes a gente fica pensando, vou começar uma coisa, vou fazer, não vou. E olha só, de repente a gente começou no ano passado o nosso canal EvexCast e de repente tem 50 episódios. Mais 2 dá um ano. Mais 2 dá um ano completo. Exatamente. Né? O ano tem 52 semanas. Isso, claro que a gente não fez, a gente buscou, né, pessoal, fazer da melhor maneira e fazer todas as semanas, mas a gente não conseguiu seguir tanto. Tem férias, a gente, em alguns momentos, eu tô falando isso porque a gente não pode parar, né, André? E às vezes tiveram semanas que a gente teve desafios, tivemos treinamentos, igual eu falei, férias, e a gente falou, olha, essa semana não vai fazer, e tá tudo bem, mas continuamos fazendo e estamos chegando aqui no episódio número 50. E olha só, muitas vezes basta começar alguma coisa para poder fazer. É igual almoçar, né? Comer pipoca, essas coisas assim. A gente começa e não para mais. Não para né? mais. Pois né? E é gostoso, né? A gente sentar aqui e bater papo no nosso canal aí lá no Spotify, no iTunes, na Google Podcast, no YouTube. E você que pode estar só ouvindo a gente também está disponível no YouTube, né? Tem vários episódios nossos, inclusive assim, bastante convidados importantes que a gente trouxe, muitos assuntos importantes, legais aí para os nossos empresários, clientes e ouvintes que nos acompanham, né? Sim. Muito bacana, legal, né? 50. 50. E olha só, gente, a gente escolheu, André começou a falar aqui no início, né? Um tema muito bacana para esse episódio número 50. Vocês vão estar assistindo ele depois da data de hoje, mas a gente até brincou. A gente está gravando esse episódio no dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio, que as pessoas brincam aí. Um dia depois do Dia dos Namorados. Um dia depois do Dia dos Namorados, né? E aí a gente falou, olha, o que tem um episódio, alguma coisa que seja um assunto bacana, que tenha a ver com o empresário. E aí, como eu e André, nós somos um casal. Ontem, né, André até postou lá, tem 33 anos de Dia dos Namorados que a gente passa juntos. Já vamos fazer 30 anos de casado. E entre outros negócios que já tivemos aqui no EVEX. De casado nós já fizemos. É ano que vem, né? 29 esse ano. Vamos fazer 30. De namoro é que é 33. Gente, é assim, né? Vai passando o tempo, a gente começa a misturar. André não é de esquecer mesmo, não. Eu não. Mas a gente, né, já vai fazer 30 anos de casado no início do ano que vem. E de empresa, nós já tivemos outros negócios juntos, né, André? Mas aqui do EVEX, gente, já vai também para 8 anos que o André fundou o EVEX e pouco depois eu estou aqui com ele direto. Mas desde o início é um empreendimento de casal, né, que foi iniciado pelo André, mas que depois eu vim junto e a gente trabalha junto aí já tem 7 anos dentro do negócio. E a gente quer conversar um pouco sobre isso, porque é uma das perguntas que a gente recebe muito, é um dos problemas e conflitos que a gente vê muito com os nossos clientes, com os nossos mentorados, com amigos que a gente tem, né, vários empresários, que sempre é um desafio trabalhar em casal, né, André? É um grande desafio e uma grande dor, né, que a gente percebe nas empresas familiares. Não é só o casal também
outros relacionamentos em família, no trabalho, como pais e filhos, irmãos, claro. E também vai por aí afora, cunhados e tudo mais. Mas hoje especificamente vamos falar do casal. Né? Especialmente hoje a gente vai falar do casal que trabalha junto, né, André? O dia de Santo Antônio aí com essa história. Gente, porque Santo Antônio é o santo casamenteiro. E aí não tem nada a ver. Aí na empresa também você vai pedir Santo Antônio para poder segurar a barra. Meu filho, a gente pede para dar sempre uma força. Em qualquer situação, né? Tá então foi só uma brincadeira. Fora da história, Vamos deixar o santo, coitado, né? Ele hoje ia aproveitar o dia dele, né? Mas nós vamos aqui realmente falar dessa questão de relacionamento do casal dentro do negócio. Gente, a gente não vai falar de relacionamento dentro de casa, a gente vai falar dentro da empresa, né, André? É isso aí, dentro da empresa. E aí, André, me conta então quais que são os seus principais desafios em ter aqui a sua digníssima e sortuda esposa trabalhando com você. Gente, eu tô correndo risco de vida, vocês estão percebendo aqui, né? Porque se eu falar alguma coisa ruim, eu vou apanhar aqui e vou apanhar em casa. Ela falou que não é para falar de casa, mas eu vou apanhar aqui e lá, né? Mas vamos lá. Vocês já viram, gente, aquele filminho do tubarão? Eu tinha que ter colocado, Hugo, coloca aí, né, um fundo. Como é que é? É tipo isso, né, gente? Trabalhar em casal. Olha, não, assim, tem desafios sim, né? Tem desafios, principalmente porque tem uma coisa que acontece muito, que até não tem a ver só com trabalho, tem a ver com relacionamento de uma forma geral. Sim. Né? Que é o seguinte, a gente tende a ter um comportamento mais espontâneo e mais natural com as pessoas que convivem com a gente o tempo todo, né? Que nos conhecem na essência, sabe como que a gente é. Então é aquela coisa, qualquer reação que a gente tem, né? Ela é transparente, né? Se eu fizer uma careta, alguma coisa, você já sabe o que significa, né? E aí muitas vezes eu faço, porque eu não dou conta de segurar minhas caretas, aí você já sabe o que é e quebra o pau comigo, né? Já fica brava porque eu fiz alguma careta, alguma coisa, né? E isso é uma situação. Mas o que eu vejo, né? Nessa situação da intimidade, a intimidade às vezes ela faz com que a gente exagere no tom, né? Exagere de lado a lado, porque muitas vezes a gente não trata, às vezes, um funcionário, né, da maneira como a gente trata um ao outro. Né? Sim. E nem sempre é bom isso, né? Porque o que acontece? Às vezes a intimidade ela faz com que a gente tenha reações que não são reações legais no ambiente de trabalho. Mas eu, assim... E que você, né, realmente não teria no ambiente... não que o nosso negócio e as empresas familiares não sejam profissionais, mas em um ambiente onde você sai, né, desse relacionamento pessoal... Esse é um grande desafio, né? Porque é realmente separar isso, né? Fazer com que o relacionamento dentro da empresa ele seja um relacionamento profissional e que ele seja relativo ao trabalho. Então, muitas vezes, essa é a grande dificuldade, que é dissociar uma coisa da outra, né? Sim. Separar o relacionamento profissional do relacionamento casal, né? Isso é um grande desafio. Sempre, né? Bacana, André. Eu queria, a gente aproveitando, tem muitas pessoas aqui, né, ouvindo, e a gente sabe que isso acontece nos nossos treinamentos quando a gente trabalha muito com essa questão da dissociação. Explica para a turma que está ouvindo para a gente aqui o que é esse dissociar. Ah, tá. O dissociar é o seguinte, é você separar os assuntos, né? E você sair, vamos lá, o associado é quando você está inserido no assunto, você está participando daquele assunto, né? E quando você está dissociado, você sai daquele assunto, você não participa dele. Então, na empresa, a gente precisa sair do assunto família, né? A gente precisa dissociar disso, separar as coisas. E em casa a mesma coisa. Inclusive, um dos primeiros livros que eu li na minha vida,
e que é muito bom, por sinal, quem não leu ainda, que leia. Um livro antigo, sim, do Og Mandino, chamado O Maior Vendedor do Mundo, né? Ele tem uma passagem no livro que ele fala assim: você não deve levar a casa para a feira e nem a feira para casa, né? Na questão do livro, ele era um feirante, né? O livro se passa numa região, se eu não me engano, da Turquia, e lá tem muitas feiras, né, nas ruas, e o vendedor, né, ele, no caso, tinha essa questão de não misturar os assuntos. Quando ele tem essa fala, não traga a casa para a feira, nem leve a feira para casa, ele está dizendo, não misture o trabalho com a sua casa, nem a sua casa com o seu trabalho, né? E esse é um grande desafio, porque há muito tempo, quando eu comecei a trabalhar, a gente escutava aquela coisa assim, ó, seus problemas de casa são em casa, seus problemas de trabalho são no trabalho, não traz seus problemas de casa para o trabalho. Eu escutava isso e tentava entender, não é, como que a gente poderia fazer algo dessa forma, né? Porque o que acontece? Nós somos seres humanos e a gente é um só. Então, normalmente, o que acontece? Quando a gente está bem em casa, isso reflete no trabalho. Sim. Quando a gente está mal em casa, reflete no trabalho. Quando a gente está mal no trabalho, reflete em casa, né? E vice-versa. Por quê? A gente é um só, sim, né? Somos seres humanos. Eu vejo que, no nosso caso especificamente, né, o que acontece? Você falou aqui no início, né? Já são 33 anos juntos, não é a primeira vez que a gente trabalha junto, né? Nós já tivemos empresa junto, já tivemos empresa nós dois como, sim, sócios, que deu tudo certo assim, do relacionamento, né? Já trabalhamos juntos na sua empresa, né? Sim. Nós dois também nos demos muito bem nisso, e hoje você aqui no EVEX, que eu fundei, mas que você está comigo praticamente desde o início, né? Um ano a menos que eu, a gente se dá muito bem. Por que isso? Porque existe um respeito entre nós, que ele é muito grande e ele é muito importante. Sim. Né? A gente se trata muito bem e a gente se respeita no sentido de separar posições, né, dentro da empresa. Eu acho que aí já começa a entrar nos detalhes que vão fazer a coisa dar certo. Ter papéis claros, sim, né, essa definidos. Definição, né, de papéis, a definição das responsabilidades de cada um. Respeitar o espaço de cada um, a opinião de cada um, né? Frente ao negócio, né, definir isso é muito importante. Porque muitas vezes a gente pega aqui, né, os nossos clientes de mentoria, casais que trabalham juntos, e um dos principais desafios que a gente vê que as empresas têm é justamente porque eles não têm isso bem estabelecido. Né? As pessoas misturam essa questão da empresa e da casa no negócio e não definem. E eu falo assim, desde o início, definir os papéis, as funções, as atribuições, verificar, né, dentro do perfil, que é uma coisa que a gente trabalha muito forte aqui, né, dentro do perfil comportamental de cada um, quais são os papéis, quais são as áreas que cada um tem mais habilidade, mais afinidade para tocar, definir essa hierarquia, porque, gente, uma coisa muito importante é o que dentro de qualquer negócio a gente trabalha junto, sim, mas sem colocar aqui, né, nem um papel nem do homem, nem da mulher ou do companheiro. A gente tá falando aqui de casais que trabalham juntos. Eu até queria falar um negócio sobre isso aí, sim, interessante, sobre hierarquia e entender o papel de cada um. Né? E eu queria até falar da gente, de nós dois nesse aspecto. Né? O que eu entendi há um tempo atrás? Eu entendi que você seria uma pessoa muito melhor para estar no papel de CEO da nossa empresa do que eu, apesar de eu ter sido o fundador da empresa. Sim. Pelas características que você tem de gestão, de firmeza nas questões de planejamento, de as questões financeiras da empresa, tomada de decisão mesmo. Né? Então, para mim foi natural, muito natural, falar para você, olha, não, eu gostaria que você fosse
a Sim. CEO da nossa empresa, ou seja, Sim. a presidente da nossa empresa. E isso com muita tranquilidade, sabe? Porque a gente entender essa questão, né? E não tem, assim, gente, a gente precisa entender que não é ser, porque questões de gênero, questões de qualquer outra coisa, é questão de competência. De competência. Né? Questão de competência e capacidade mesmo. Então, acho que a gente precisa entender isso, né, amor? E saber separar os papéis e dar realmente a quem merece a posição que a pessoa merece. E, Sim. poxa, aí tá tudo bem, né? Isso é muito legal, eu acho. Isso Pelo menos muito... eu me senti muito bem com isso. Pois é, isso é importante, gente, interessante isso que o André falou. E eu tenho que colocar isso aqui porque hoje eu participo, né, de vários grupos de networking, de empresárias, de mulheres, e ainda acontece muito a questão da discriminação da mulher, né? Dentro da função, vamos dizer, em empresas, mesmo que não sejam, né, de parentes ou de casais que trabalham juntos, isso acontece, mas acontece muito também dentro do casal que trabalha junto, porque ainda existe sim uma cultura machista, né? Ou o André, né, por exemplo, se não tivesse essa cabeça que tem, poderia falar, não, eu sou o fundador, eu sou o CEO, aqui sou eu que mando, né? Então, assim, eu estou frisando isso porque é importante, dentro do que o André falou, não quer dizer que um é melhor do que o outro, aliás, na verdade, ninguém é melhor do que ninguém, mas uma coisa importante, complementando isso, é o quê? O entendimento das habilidades e competências, igual eu estava falando aqui de cada um, por quê? Porque é para ver onde que se complementa, né? Igual... Deixa eu acabar de falar. Gente, isso aqui acontece direto na empresa e é legal para vocês verem, porque o André fala, né? Quem conhece sabe como que é. E aí vocês já viram? Eu estava falando, ele me cortou, eu deixei. Agora de novo. Agora eu vou falar. Tá bom. Agora eu tô mandando. Sim, senhora. Tá vendo, gente, como é que acontece? Brincadeira. Mas tem hora que a gente brinca, viu? Ó, vamos tirar para ímpar aqui para ver quem vai falar, não, né? Quando eu quero mandar um pouquinho, eu peço. Ele pede para mandar. Sim, senhora, não é assim? Eu peço. Posso mandar um pouquinho? Aqui, gente, na empresa acontece também igual em casa, André. 3 coisas que fazem o casamento dar certo e que fazem hoje a empresa dia também. de Santo Antônio, um dia depois do Dia dos Namorados. É interessante para você, homem, que está aí, né, nos assistindo. Entendeu, gente? Né, presta nos atenção. ouvindo Hein? aqui. 3 dicas, tem 33 anos que a gente está junto, vamos fazer 30 anos de casado. 3 dicas para dar certo e não ter problema com o seu casamento. Primeira dica. A mulher falou qualquer coisa, você fala, tá certo. Segunda dica, ela fala, vamos em algum lugar, você fala, vamos sim. E a terceira dica, ela fala, quero comprar alguma coisa. Fala, compra 2. Então, pronto, Tá certo, vamos sim comprar 2. Seguiu essa regra, meu amigo, você vai ficar casado pro resto da vida, entendeu? Tá vendo, gente? Então serve para empresa e para casa. Foi só uma parte aqui, mas vamos lá continuar, né? Então, gente, é muito importante. Por quê? Porque as pessoas têm perfis diferentes, têm competências diferentes, têm habilidades diferentes. E é importante entender que não é uma competição. Sim. Né? E para um negócio familiar dar certo, precisa de haver o que? Uma cooperação, né? Um entendimento disso para saber aonde que cada um pode contribuir melhor, né? Ali para o negócio. E uma coisa importante que aí eu fui aprendendo não só a trabalhar com casal, mas aí na minha empresa que eu trabalho, né, com família, e que serve para as empresas com casal também, é que o importante é a gente criar dentro do negócio um organograma, uma hierarquia bem definida de papéis. Né? E respeitar isso. Muitas vezes na empresa familiar, né? Ali o casal trabalha junto, a gente brinca e fala que é criado um personograma às vezes, né? É melhor estar com um, é melhor estar com o outro, isso vai acontecendo, mas é importante definir bem isso em um organograma de acordo mesmo com competência, com as qualidades que a pessoa tem. Por quê? Porque o foco da empresa, né, é gerar o quê? É gerar resultado, é trazer, né, benefícios para aquela família, para aquele casal que empreende junto. É sim, gente, o papel do negócio é gerar riqueza, gerar conforto, né, para a família que
empreende, assim como para a equipe, para os funcionários também, mas isso é muito importante, né, André, de estar muito claro, né, e bem definido. E além disso, né, Valéria, de ter essa coisa do cargo bem definido, é você ter comportamentos coerentes e congruentes, ou seja, comportamentos que demonstram que é de fato assim na prática. Igual, por exemplo, aqui a gente recebe convidados, né? Sim. E muitas vezes o que seria natural, gente, é interessante falar isso porque acontece, tá? A mulher ela é a diretora ou é a presidente, mas está ali com marido e mulher. E aí o marido vira e fala assim, amor, pega um cafezinho ali para as visitas, não sei o que das contas. Isso aí é o seguinte, dentro da empresa e em casa, né? Se o comportamento é de respeito e coisa, não tem isso, né? Eu vou lá, eu pego e sirvo, né? Não tem essa. A gente precisa que os comportamentos diários sejam adequados. Eu dei esse exemplo, né, do cafezinho aqui só para poder ficar mais claro e mais ilustrativo isso que eu estou trazendo, sim, né? Porque eu já escutei isso inclusive de um cliente falando disso, falou assim: cheguei numa empresa onde eu ia me reunir com a diretora da empresa, a diretora-presidente da empresa, e o marido estava na mesa ali na hora de pedir um café, virou para ela e pediu para ela ir buscar. Então, assim, esse tipo de coisa mostra que ainda tem um preconceito ali, sim, dentro, né? Que e às vezes não pode gera... até ser inconsciente, sim, né? Mas porque é cultural. Hoje já não dá mais, né? Não dá mais. Não dá mais para ter esse papo de inconsciente. As pessoas, sim, precisam estar ligadas nisso, né? Tem que estar ligado e entender que tudo é papel de todo mundo, sim, todo mundo tem os mesmos direitos, as mesmas os mesmos deveres também, né? Sim. E que o comportamento precisa ser coerente, né? Precisa ser coerente com essa hierarquia e com essa situação que se cria dentro da empresa, né? Para que as coisas funcionem bem, porque senão ela não vai dar certo. Sim. Né? E assim, entre, né, esses desafios aí que a gente, né, tá citando, eu vejo que é muito importante também, né, André, e que é um desafio, e eu falo, gente, com todo esse tempo a gente trabalhando junto, que é o de separar, né, a vida pessoal do trabalho, porque não tem jeito. O casal que trabalha junto, se ele não souber separar isso, e isso acontece com a gente até hoje, na hora que a gente vê, a gente chega em casa, na hora que a gente está falando de trabalho, você sai no domingo para almoçar, você está falando de trabalho, e a gente acaba se policiando, né? Muitas vezes... Eu, então, sou mestre nisso, né? Porque é muita empresa, é muito negócio, a gente acaba partindo para isso, né? E é preciso estar atento. Né? O André é melhor nisso, de tentar Eu tento aliviar. Mais que você separar, né? Assim, eu sou mais focada... mas tem um negócio também, né, Valéria, que é assim... tem muita utopia, né? Muita ficção com relação a ser empresário. De uma maneira geral, empresário é empresário. Empresário é empresário 24 horas por dia, né? Então, assim, a gente, invariavelmente, a gente vai se pegar em casa conversando sobre o trabalho porque, sim, somos empresários e a gente está ali preocupado, sim, com o andamento dos nossos negócios, com os resultados dos nossos negócios. E às vezes até acontece, né? Igual eu tenho negócio que funciona 7 dias da semana e às vezes acontece alguma coisa, a gente troca também, né? Ser empresário significa que você tem um nível de preocupação, sim, né, muito grande com os negócios, com as coisas. Agora, é importante tornar isso leve, né? Sim. Tornar isso leve, né? Entender que tem problema, gostar de resolver problema, né? E saber separar, né? O que, sim, é problema trabalho e o que é família. Sim. Né? Justamente para quê? Para que nenhum dos dois seja abalado, porque essa situação, ela é o que eu disse, né, aqui um pouco antes. Quando você não está bem em casa, acaba refletindo no trabalho. Quando você não está bem no trabalho, acaba, sim, refletindo em casa. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. Né? Porque senão, o que acontece? Eu penso assim, se um casal ele está empreendendo junto, qual que é o motivo desse empreendimento junto? Sim.
né? O motivo não é gerar riqueza, igual você falou, não é gerar a renda da família, não é gerar riqueza para a sociedade, não é... Então, por que isso vai se transformar num problema para a família? E outra coisa, também é a mesma coisa, por que a família vai virar problema para o trabalho se aquele trabalho tem por razão o sustento da família, a geração de riqueza? Então, quer dizer, não é coerente que a empresa seja motivo de briga do casal e nem o contrário, que né, a briga do casal seja motivo para a empresa desandar. Pode até ser que chegue num ponto, sei lá, né, um casal que entende... Eu queria falar, né, te cortar aí sobre isso, mas é porque eu queria, né, colocar um ponto que me veio aqui. E uma coisa muito importante também é o quê? Às vezes o casal, ou igual você, por exemplo, fundou aqui o EVEX e eu vim, né, depois. Tem empresas que poderia ter acontecido o contrário, de eu ter fundado e você ter vindo. E aí, gente, uma coisa legal de falar é o seguinte: não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo para fazer dar certo. Igual a gente falou aqui, as pessoas são diferentes, né, André? Tem comportamentos diferentes, tem valores, mesmo um casal, eles têm valores diferentes. E muitas vezes podem chegar à conclusão que não dá certo também trabalhar juntos. E às vezes aquela empresa também foi construída através do sonho de um, que às vezes não é o sonho do outro. Então a gente vê isso muito em empresas familiares e muitas vezes a gente até trata muito disso em relação a pais e filhos no negócio, mas casais também, porque eu já tive cliente de mentoria, por exemplo, que a esposa empreendeu em cima de uma oportunidade, em cima do negócio do marido, né, que era uma outra empresa, e ela viu aquela oportunidade, só que passou o tempo, ela viu que ela tinha construído uma loja por oportunidade e que não era o sonho dela, que ela não queria tocar aquilo ali mais, né? E tá tudo bem, né? É muito importante separar esse momento empresa, momento família, momento casal. E uma coisa importante também que eu queria falar, na hora que você estava falando aí, eu pensei aqui, que são os momentos que o casal precisa ter quando empreende junto, com aquele foco do casal também. De namorar, né? De namorar, de sair. E às vezes, gente, durante o próprio espaço de trabalho, né? Aqui mesmo no EVEX, há pouco tempo inaugurou uma cafeteria aqui. Aí teve um dia à tarde, eu estava cansada, falei, quando eles terminam, agora não, vamos ali tomar um café? E a gente foi. Saímos daqui, descemos, né, do elevador do prédio, andamos um quarteirão. E esses momentos de descompressão a gente sai pra viajar, ajudam, né? Também. Fica juntos aí uma semana direto só nós dois e fala-se o mínimo de trabalho, né? Então assim, tem que ter esses momentos, né, de descompressão e de sair e ter esse momento, né, casal fora do negócio, ter esse entendimento, porque senão não dá também, né, falar só de negócio ninguém dá conta, o tempo né? todo, né? Você estava falando esse negócio aí da esposa que desenvolveu um negócio por conta do marido, aí depois ela decidiu desfazer porque não era o que ela queria. Eu estou lembrando aqui de um outro negócio parecido, mas é diferente. O casal separou e a mulher continuou trabalhando com o ex-marido. Sim, né? Olha só que bacana, que eu acho assim, uma maturidade do relacionamento muito bacana, né? Porque tipo assim, olha, a gente construiu um negócio juntos, ok, mas se o casamento não tá legal mais, né? Já não tá dando, mas dá pra gente continuar sendo sócios. E qual o problema? E tá tudo bem. Eu falo, para mim são seres muito evoluídos dentro do que a gente vê aí geralmente, né, nas relações. E tudo tem muito a ver. Porque é muito bacana isso, com gente. O motivo, né? Sim. Tudo tem muito a ver com o motivo. Tem situações que são impraticáveis, né? Dependendo do que acontece. Mas tem outras que não. Às vezes o relacionamento acaba mesmo, se desgastou ali e tal, mas os dois são profissionais, competentes, decidem continuar tocando o negócio junto, gerando prosperidade para eles e tá tudo bem para eles, para os filhos, para os funcionários. Ok, cada um vive a sua vida pessoal, mas olha só, né? É o que a gente começou a falar no início, né? A definição,
né, clara e de hierarquia, de competências, habilidades, de papéis dentro do negócio, que com esse amadurecimento também ajuda, né? É o que eu falei, não existe fórmula de bolo. A gente já pegou vários, né, André, clientes aqui de mentoria, onde a empresa não estava bem e isso impacta. É importante falar isso, gente, que se o negócio não está bem, o resultado não está bem, isso acaba impactando muito, né, no relacionamento aí casal. E da mesma forma que se é o relacionamento casal que não está bem, isso também vai impactar, de certa forma, no negócio. A gente já teve a oportunidade até de ter clientes, né, com a gente, sim, que por terem passado por aqui, o casamento consertou, a empresa se ajustou, sim, né? Porque muitas vezes são pequenos ajustes, questões que precisam ser... Às vezes um pouco de conhecimento, né? De entendimento, né? E precisa se dar a oportunidade, né? De trabalhar em cima disso. Mas assim, que eu... Tá vendo, gente? Eu tô falando, hoje é dia de Santo Antônio e aqui no EVEX a gente também salva casamento, porque isso... o André tá rindo, mas tá vendo? Tem tudo a ver o nosso EVEXcast de hoje, porque não foram um nem dois, já foram vários relacionamentos aqui, e aí a gente fala mesmo de casal, que a gente, quando a gente fala aqui de negócios... Não é só de casal, né? De família, já teve caso aqui de família. Eu falei por conta do tema assim, de hoje, com né? Cunhados, cunhadas, com parentes, né? De lado a lado, que a gente ajudou a estruturar, né? E a coisa, né? O que era problema, conflito, se resolveu, né? Sim. Exatamente por conta disso, desse conjunto de coisas que a gente está falando, que é o quê? Papéis definidos, hierarquia definida, respeito. Gente, respeito é um negócio assim fundamental. Sim. Né? O respeito, ele precisa ser imperativo, ele tem que estar o tempo todo presente. Sim. O tempo todo. Porque se ele estiver presente, dificilmente as coisas vão sair do prumo, vão dar errado. Quando você fala, André, de respeito, né, me vem muito assim, duas coisas pensando dentro da estrutura, dentro do que acontece na empresa, né, que é respeitar, já que é necessário ter toda essa estrutura, ter essa hierarquia, né, respeitar a individualidade de cada um dentro do negócio, assim como a autonomia também. Sim. Porque quando não tem esse respeito, aí é que muitas vezes atrapalha. Porque se eu tenho ali uma definição de papéis, mas eu não respeito também aquela pessoa ali nas decisões que ela está tomando, no que ela está fazendo. Uma coisa muito importante, gente, que eu já vi muito acontecendo, né? Um manda o funcionário fazer a coisa de um jeito, aí vem o outro, manda fazer de outro jeito. Ou desmanda, né? Ou desmanda, né? É pior ainda. É pior ainda, ou desmanda, né? Então, quer dizer, ele está ali desautorizando, né? O que... Faltou o quê? Faltou respeito. Então, faltou isso que eu estou falando. Né? A individualidade da pessoa e a autonomia dela, e a autoridade que desautoriza, né? A pessoa. É a mesma coisa que muitas vezes acontece com o casal dentro de casa, com filhos. Né? Então, olha só, essa hierarquia, né, esse respeito, essa autonomia de decisões, assim como tem que funcionar bem em casa, tem que ter esses acordos, gente. A gente tem 2 filhos já, né? Um já casado, o outro já aí adulto também. O que acontece? A gente sempre teve esse cuidado, né, André? Sempre. De, tipo assim, eu podia falar o que fosse, assim como é na empresa. Dei uma ordem ou em casa ou na empresa, o outro respeita. Se não concorda, vai conversar depois e isso pode mudar? Pode. Eu falo, a gente ser humano... E a gente sempre fez isso assim, né? Sim. Longe dos filhos e longe dos funcionários. Longe dos filhos e dos funcionários. Porque a gente precisa manter esse respeito, né? E não, respeito à autonomia do que o outro faz. E se isso está bem definido dentro dos papéis, né, isso melhora bastante. E se discordou, faz uma reunião, e é mesmo para isso, olha, vão sentar, vão ver, vão ajustar e avaliar aquilo ali, porque quem tomou a decisão tá certo ou tá errado, ok, foi uma decisão tomada, e isso precisa ser discutido para poder acertar aí esses ponteiros, né, da melhor maneira. Essa discussão, né, ela realmente precisa acontecer em separado. Né, de maneira isolada, né, para quê? Para que ninguém, além do casal, participe daquela discussão. Né, justamente para quê? Para a preservação dos dois. Sim.
né? Preservar um e o outro, né? Isso é muito importante. Uma coisa importante também, gente, em qualquer negócio, né? É preciso definir, e quando trabalha em casal, a mesma coisa. Quais são os objetivos do negócio, quais são as metas, compartilhar isso entre si, né, André? É muito importante ajustar isso também dentro, né, da empresa. Pensar, né, na empresa, o casal que empreende junto, qual que é o objetivo, né? O André falou um pouco disso aqui antes, mas é preciso estar bem definido isso, né, para o casal também, esse compartilhamento, né? Bom, o objetivo de um negócio, ele só dá certo se for comum. Sim. Né? Eu quero uma coisa, você quer outra. Sabe aquela coisa de tem um barco, né? Os dois remando. Sim. Um rema para um lado, outro rema para o outro. O que acontece com o barco? Não sai do lugar, né? Ele fica girando assim, né? Sim. Então, não tem jeito. Na empresa é a mesma coisa. Sim. Né? Se o casal ele está ali dentro do negócio com o mesmo objetivo, focado, vai dar certo. Sim. Né? Agora, se cada um está ali por um motivo diferente, por um objetivo diferente, não vai dar certo. Né? Não vai dar. Então, assim, isso precisa realmente estar muito claro. Sim. O que é o objetivo do negócio. Sim. E é interessante isso, né? Porque muitos casais acontecem de decidirem montar um negócio juntos. Outros acontece do negócio já existir e um dos dois passar a entrar naquilo, fazer parte daquela empresa, né? No nosso caso aqui foi o que aconteceu, mas muito rapidamente, né? 1 ano depois de eu ter fundado, e os nossos objetivos sempre tiveram muito alinhados, né? Então isso deu muito certo para a gente, né? Agora, nessa situação onde um dos dois entra depois no negócio, é muito importante essa pessoa que está entrando depois entender que aquela empresa tem um dono que fundou, né? Que pode ser ou marido, ou a mulher, ou companheiro, não importa quem foi, mas tem um dono que fundou com um objetivo, né? E entender se está entrando naquela empresa e se vai seguir aquele objetivo. Porque aí eu acho que é importante ter aí a palavra de novo, respeito. Né? Respeitar o que o outro criou. Né? E tá ali. E aí, poxa, se entra, vai entrar e vamos remar na mesma direção. Né? Isso eu falo, gente, para mim, a palavra respeito, ela define 99,9%. O 0,1% que tem no resto é realmente essa divisão de tarefas, divisão de hierarquia, né? Agora o respeito ele tem que estar entender, né, todas as complementaridades entre um e o outro, né, para o resultado do negócio. Isso é muito importante mesmo. André, para fechar aqui, uma coisa que eu queria, né, deixar para a turma que eu também vejo muito importante e que a gente sempre faz e que eu acho muito legal, que é o quê? Celebrar também, né? Todas as vitórias, as conquistas, as metas atingidas. Gente, eu e André, cada cliente que a gente fecha aqui, né, André, a gente comemora, né, de alguma forma. Por quê? Porque é importante, né? A gente até criou um hábito, né? Sim. Normalmente a gente sai para jantar, vai tomar... A gente não gosta, sabe, gente, de sair para comer. A gente vai tomar um espumante, né? Um vinho, um espumante e comemorar. Porque... E às vezes em casa também, né? Mas a gente comemora tudo, né? Sempre, né? Sempre. Porque a comemoração, a celebração, ela torna aquilo memorável, né? Sim. A gente vai criar memória em cima daquilo e vai levar... E outra coisa, dá vontade de fazer de novo. É isso que eu ia falar, né? Dá vontade de fazer mais, dá vontade de fazer de novo, né? Dá vontade de fazer mais. Toda vez que a gente... Um dia eu escutei você falando sobre assim, você bateu uma meta, atingiu um resultado, se deu um presente. Eu lembro de você falar disso em algum dos EVX Cash, em algum aí dos nossos episódios, né? Sim. E é isso, né? No casal também, né? A gente tá junto, então, poxa,
foi uma vitória, uma meta que a gente superou, um cliente que a gente conquistou, vamos comemorar. Sim. E a gente também costuma fazer isso depois dos nossos eventos, né? Quando acabam os nossos eventos. Porque é uma conquista, né? Uma vitória, a gente entregar um treinamento, né? Entregar um evento, isso é muito bacana, né? E fazer disso algo bom sempre, né? Porque aí fica muito gostoso, muito legal. Pois é, pessoal, vamos aqui chegando ao final de mais um EVEXcast, como a gente falou aqui, nosso episódio número 50. A gente tem um outro negócio também, viu? Ela é linda, maravilhosa, amo ela demais da conta e isso ajuda também, tá vendo, gente? Isso foi Dia dos Namorados ontem, ele tá inspirado. Mas olha só, pessoal, passando aqui, lembrando vocês que toda quinta-feira sai um episódio novo do EVEXcast, comigo e com o André, muitos com convidados, às vezes eu com convidado, André com convidado, nós dois com convidados. E já tem aí, então, 50 episódios para você que às vezes pode estar ouvindo pela primeira vez. Chegando aqui agora, né? Chegando aqui agora. Lembrando que a gente está nas principais plataformas aí de podcasts. Estamos também com a gravação no YouTube e vai ser também, lógico, disponibilizado assim que for publicado nas nossas redes sociais. Então, não esqueçam aí de acompanhar o Valéria.Bax, o André Bax, _oficial, e o EVEX Educação Empresarial no Instagram. E estamos aí nas outras redes sociais também, né, André? É isso aí, né? E vamos para cima. Bora!